Amém. Hoje pela manhã nós olhamos para 1 João, né, no capítulo 2, e vimos a definição bíblica do que é a fé salvadora. E falamos sobre, João começa dizendo que você não ameisa o mundo, não é? Porque o amor do mundo expulsa o amor do Pai, ou o Pai do mundo, e vimos como há um único caminho. A fé e amar a Deus não são duas coisas, mas é o que compõe. Crer e amar é o que compõe a fé salvadora. Agora eu quero olhar para a terceira coisa que nós não podemos olhar hoje de manhã. Alguém tinha me perguntado por que, se nós fomos justificados, todos os nossos pecados passados, presentes e futuros foram pagos na cruz, então por que nós temos que viver em obediência? E nós vimos como essa pessoa tinha uma ideia completamente errada do que ser salvo não é? E agora nós vamos chegar à terceira coisa aqui que João diz, em 1 João 2:5, ele diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nós vimos como amar a Deus não é uma questão de cereja espiritual, não é? É uma questão de você estar salvo ou perdido. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, nós sabemos que estamos nele. Então, uma das coisas que continha aquela pergunta era: por que a obediência se não estamos numa relação forense com Deus? E nós podemos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Então, 1 João 5,3, aqui na mesma carta, João diz assim: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, se conhecemos e acreditamos no amor que Deus tem para nós, os seus mandamentos não são onerosos para nós, serão como um mapa que nos conduz de forma segura através de uma selva desconhecida até a praia onde Deus espera com o seu iate de 60 pés para nos levar para um cruzeiro eterno nas ilhas do seu amor. Portanto, a resposta a essa questão é que conhecer Deus produz obediência, porque Deus é amor, não é? E se você se afastar dos mandamentos de Deus, porque você acha que encontrará mais felicidade em desobedecê-lo, então você não acredita no amor de Deus por você e nem pode amá-lo verdadeiramente. Você não conhece, como João diz, porque conhecê-lo como Deus de amor deve resultar em um deleite em obedecê-lo, e quebra os poderes da desobediência em nossa vida. Certa vez eu estava lendo uma biografia, não é, de Eugene O'Neill, não é? Um dramaturgo americano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1936, e, enfim, ele foi um sucesso de todas as formas que nós possamos imaginar, não é? Escrevendo, o teatro, as peças, o dinheiro jorrando. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1953. Não é? A vida dele, nessa biografia eu estava lendo, ele contando várias coisas. A vida dele é cheia de grandes problemas, apesar de todas essas coisas. Não é? Ele, por exemplo, renegou a sua filha, Oana O'Neill, porque ela tinha apenas 18 anos e resolveu se casar com Charlie Chaplin, que tinha 54 anos. E ele achava um absurdo a menina de 18 anos casar com um homem de 54. E ele nunca mais viu sua filha novamente. E dois outros filhos dele, Eugene O'Neill Jr., não é, se suicidou em 1950, com 40 anos de idade. E o outro filho dele, a filha, né, Shane, ela se tornou viciada em heroína
e o pai não tinha uma boa relação com ela por causa dessas coisas, e ela um dia pulou de uma janela e se suicidou também. Então, Eugene O'Neill, você vê, ele teve 3 filhos. Um não morreu, mas ele nunca mais teve contato, porque ela se casou com 18 anos sem sua aprovação, com um homem de 54. Os outros filhos se suicidaram. E ele é o protótipo do sucesso. Não é? Então, ele estava no auge da carreira, porque você pode ser rico, mas não ser reconhecido. Você pode ser reconhecido, mas não ser reconhecido por quem está lá no topo, não é? E sim só pelo que o povo, não é? Mas não por quem está lá no topo. Então, ele teve tudo, ele teve tudo. Ele tinha alcançado o auge do que você pode conseguir. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, apesar de ser um dramaturgo. E nessa famosa entrevista que continha lá a sua biografia, ele disse assim: eu disse a mim mesmo, se eu não tenho nenhuma satisfação na alma, nenhuma satisfação interior, ele disse, real, fora o sucesso no teatro, isso poderia compensar. Não é? Se eu não tivesse nada, a minha vida tivesse todas essas coisas, mas esse reconhecimento, e tudo que o teatro me trouxe, tudo que a dramaturgia me trouxe, tudo que eu escrevi me trouxe, e todo o sucesso e o dinheiro me trouxesse algo, compensaria. Não é? Compensaria o fato de mais nada na minha vida preencher a minha alma. Mas o que eu tenho que dizer é que não é? O sucesso é tão plano, espiritualmente falando, ou para a alma, que o meu sucesso é completamente inútil. Ele não compensa em nada. Ele não é algo que compense todas essas coisas. Ele não é que ele melhora um pouco, ele é totalmente plano. Ele é completamente inútil. Agora pense nas ramificações quando você lê biografias assim. Se Eugene O'Neill, que alcançou mais fama, mais fortuna e muito mais sucesso do que qualquer um de nós jamais vai alcançar, e de tamanho em que poucas pessoas na história alcançaram, não é? A maioria das pessoas na história nunca vão experimentar o sucesso, a fama e o reconhecimento que Eugene O'Neill. Então, se ele que teve algo que poucos na história tiveram, apenas uma pequena porcentagem de pessoas tem alcançado todas essas coisas, né? Grande riqueza, grande fama, grande reconhecimento intelectual. E se ele diz que tudo que ele alcançou é totalmente plano na sua alma, não compense nada o medo, a ansiedade, a tristeza, enfim. Ele diz, eu sou o maior fracasso internamente. E não há nada do sucesso que compense isso. Então, pense assim, se eu falasse para você que eu arrumei um balde, e que você tinha que jogar nesse balde todo o Oceano Atlântico, e que depois que você colocasse todo o Oceano Atlântico no balde, só ficasse um filete no fundo do balde, que conclusão você chegaria? Você diria, esse balde é muito grande. Que balde é esse? Nós drenamos e jogamos nele todo o Oceano Atlântico e praticamente só tem filete de água no fundo. Que tamanho é isso? E você diria, olha, é um balde muito grande. Agora, se você pega a vida de Eugene O'Neill, se você olha para a biografia dele ou para outras biografias, não é? De pessoas raras na história que alcançam o que realmente é para poucas pessoas.
E se Eugene O'Neill diz o sucesso nesse grau, o reconhecimento nesse grau, o reconhecimento e o sucesso dessa magnitude, quando eu derramo na minha alma, nem faz diferença. Porque ele disse que era totalmente plano, não é? É tão plano, ele disse, como fracasso. Minha alma está de um jeito, eu internamente sou de um jeito, como se eu tivesse fracassado, seria a mesma coisa. Isso não fez diferença. Agora, se isso é verdade, para que a alma humana foi feita? Porque se você coloca tudo que foi colocado em Eugene O'Neill, e ele diz, é plano, não é nada, não trouxe nada para mim. Se isso ainda compensasse todas as outras coisas, mas não trouxe nada, então a alma deve ser muito grande, deve ser uma coisa muito grande. Você tem que se perguntar, o que no mundo vai encher a minha alma? O que no mundo vai encher? Que tipo de as pessoas falam, é necessário ter uma autoestima. O mundo inteiro dizendo que você é ótimo. O mundo inteiro derramando dinheiro sem fim sobre você, te dando prêmios, te dando tudo. Se isso não vai concluir você, não colocar você no lugar em que sua alma está dizendo, é isso. Se esse é o tipo de sucesso que não vai te completar, o que pode completar você? Não é? Quase todo o resto de nós, pessoas comuns, tem uma experiência de tremenda frustração. Não é? Uma tremenda frustração, porque nós nunca vamos realizar nossos objetivos. Nós temos objetivos que nunca vão ser realizados. E nós vamos ter sonhos que nunca vão ser realizados. E nós nunca podemos ser tão bem-sucedidos como nós gostaríamos de ser. E nunca podemos ser tão bons no que fazemos como gostaríamos de ser bons. E nós nunca podemos ser tão reconhecidos como gostaríamos de ser reconhecidos pelo que fazemos. Mas aqui está um homem que foi tudo isso, sem exceção, foi até o topo. E ele diz, quando você chega lá, é plano. Sua alma está no mesmo lugar que estava antes de você começar. Então, o que no mundo pode completar a alma humana? Realmente, algumas teorias do humanismo secular podem. Algumas ideias, o que pode? Se você joga, como eu falei, o Oceano Atlântico inteiro num balde e mal você vê a água no fundo, então que tamanho é esse balde? O que pode encher ele? Sabe qual a resposta? Está aqui, no versículo 5, diz que a obediência. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, nós sabemos que estamos nele. A obediência vai completar você. Quando a pessoa diz aquilo sobre ser salvo, e por que então a obediência, a pessoa não entendeu nada sobre absolutamente nada. A obediência é a coisa. A obediência vai encher o balde do grande coração humano. Vai encher a alma, que parece que é tão grande que o universo inteiro não pode encher. Ou seja, nada criado pode encher a alma humana. Ela está sempre sugando e esperando alguma coisa que faça isso. E a obediência vai. Agora, algumas pessoas podem dizer, a obediência? Esse é o segredo? A maioria de nós diz, obediência me faz sentir terrível. A obediência é como um pântano, eu já tentei, e tudo que eu faço é ficar preso, e não consigo me mexer. Alguém fala sobre os 10 mandamentos, eu tentei vários momentos na minha vida, e tudo que eu fiz foi afundar, ficar atolado de culpa, só me faz sentir pior. Por isso nós temos de nos perguntar, o que João está dizendo? Qual é a natureza disso, dessa obediência
qual é a nossa perspectiva sobre a obediência, o que a obediência faz e como nós devemos entender isso. Então, como eu disse sempre, só a Bíblia pode definir os termos da Bíblia. Não é? Então, essa primeira coisa é chamada obediência. Somos chamados a ter um espírito de obediência. Mencionando novamente, se você obedecer aos seus mandamentos, se você obedecer à sua palavra. Agora, por um momento, porque nós somos pessoas tecidas pela nossa cultura, o próprio conceito de obediência é desconhecido para nós. Então, o que é? O que é obediência? Vamos definir. Obediência é a mesma coisa que disciplina. Não é? Por isso que, talvez olhando, nós pensamos a princípio que a obediência não pode ser uma grande coisa. Porque a obediência é uma vontade de ter a tua vontade cruzada por outra vontade. Obediência é você estar suando sangue e falar, seja feita a tua vontade. Você vê a sua vontade, em determinados aspectos, está sendo cruzada por uma vontade maior. Agora, a gente pode dar alguns exemplos em que todas as áreas da vida a gente compreende isso. A gente só não compreende isso espiritualmente. A gente só não compreende isso em relação à nossa alma, para a nossa desgraça. Não é? Porque quando a gente leva para outras áreas da vida, a gente consegue compreender exatamente o que isso é. No âmbito da disciplina física, a gente entende o que é obediência. Obediência é alguém cruzar a nossa vontade. É aquilo que naturalmente nós sentimos ser bom. É alguém ir lá e cruzar isso, outra vontade. Essa é a disciplina física. Há certas coisas que você quer fazer, e essa é a sua vontade. Há algumas coisas fisicamente que você sente que é o que você quer fazer, e aquilo é a sua vontade. Por exemplo, você quer ter disciplina física e você está apenas acordando de manhã e tudo em você diz, é melhor continuar dormindo. É melhor continuar deitado. Algumas pessoas não veem a contradição do que nós vivemos quando estamos pensando em nossa alma, não é? Porque você sente que absolutamente certo é ficar na cama e dormir mais. Você se sente bem com isso e o teu corpo inteiro está dizendo que isso é o melhor. Tudo sobre você, tudo sobre o seu intelecto, suas emoções, só sente uma coisa: bom é ficar deitado aqui mais um tempo. Agora, se você tiver disciplina física, o que você faz? Você cruza a vontade física de ficar mais tempo na cama e você diz, não, eu vou levantar, eu vou me exercitar, eu vou nadar, eu vou correr, eu vou andar de bicicleta. Não é? E o que você está fazendo? Você está atravessando a sua vontade. A vontade do que você sente era, olha, eu quero ficar deitado, eu quero ficar aqui mais tempo, eu quero descansar. Você sente absolutamente que a coisa certa a fazer é ficar na cama. É por isso que seria tolice dirigir a sua vida física pelo que você sente. Não é? Pelo que o teu corpo diz para você, ou pelo que o teu coração diz para você. Teu coração diz, dorme mais um pouco, descansa mais um pouco. Sabe? Ou outro aspecto da disciplina física você vê um grande prato de comida, gordurosa, gostosa, enfim, doce ou salgada, tudo que você sente, tudo em você diz, eu quero comer isso. Eu quero comer isso o tempo todo, eu quero comer isso todo dia. É isso que eu quero. Se eu seguir meu coração, essa é a minha vontade. Meu coração, meu olfato, meu paladar. Uma espécie de, entre aspas, inteligência física. Mas se você está sob disciplina física, você diz, não, eu vou atravessar a minha vontade. Eu não posso comer esse alimento, isso não é boa comida para o meu físico. Apesar de eu sentir que que a melhor coisa do mundo era comer isso, isso aqui não é. Em vez disso, eu vou comer aquela comida ali, mais saudável, Eu vou comer broto de alfafa e grão de bico. Quem sonha em comer essas coisas? Bem, o que você está fazendo é que você descobre que o que é certo não tem nada a ver com o que você sente.
E que se você seguir o seu coração para fazer as coisas, você é só um tolo, não é? Você vai se destruir fisicamente. Você vai destruir a sua saúde, não é? Você sabe que é um caminho que leva à morte. Você sabe que não é o melhor. Mas, no entanto, se você ouvisse o seu coração, o seu paladar, o seu olfato, você acharia que a vontade, se a tua vontade aponta para a verdade, então o certo seria comer todas essas coisas. Mas você sabe que no reino da comida existem caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. No reino físico, no reino da alimentação, existem caminhos que parecem ser bons, mas seu fim é um caminho de morte. Então, quase sempre, isso é que é estranho. Se você for realmente sério sobre disciplina física, você chama alguém e você se coloca sobre essa pessoa para ela cruzar a sua vontade, para ela ir contra a sua vontade, dizer o que é bom. E essa pessoa, às vezes, vai ser um nutricionista para dizer, olha, isso aqui você não pode comer. Ah, eu adoro isso. Não, não pode. Isso é péssimo, vai fazer mal, teu coração já não está legal, teu fígado não está assim. E também, se você quiser ter um físico, você não pode comer aquilo, você não pode seguir o que você sente. O que você sente não é certo, você vê, o que você sente leva à morte. Ou então você paga alguém para dizer para você, você está morto já, e a pessoa diz, mais uma volta na piscina. Mais um giro em torno do campo. Não, mas eu estou cansado. Então, mais um. Ou seja, você paga pessoas, nutricionista, médico, para cortar a tua vontade, para ir contra a tua vontade natural, comer, deitar, dormir, dizer, acorda, dá mais uma volta, faça exercícios, não coma isso, não coma aquilo. Agora, normalmente, de maneira surpreendente, você, na verdade, paga as pessoas para cortarem a tua vontade. Você paga o médico para ele dizer que você não pode isso e não pode aquilo. Você paga ao nutricionista para fazer um cardápio balanceado para você. Essas pessoas muitas vezes têm o corpo que você gostaria de ter, ou elas sabem o que realmente, como o corpo humano funciona, que você não descobre seguindo o seu coração. Você não descobre como o teu coração, o teu corpo funciona seguindo os teus desejos, seguindo o teu coração. Você precisa de alguém que realmente saiba e te diga, olha, isso aqui não. Então, você sabe que parece que essas pessoas estão te restringindo. O médico está te restringindo, o personal trainer está te restringindo, o nutricionista está te restringindo com coisas que você tem que obedecer, que está cruzando a sua vontade. Mas, na verdade, você sabe que eles estão te dando liberdade. Ou seja, se você se alimenta bem, você então vai poder viver melhor. Não é? Se você aceita essas restrições físicas, você tem mais liberdade. Um atleta, se ele não segue o que o clube está mandando, né, os preparadores do futebol, ele no campo tem menos liberdade, ele corre, fica cansado, ele não consegue correr durante muito tempo, não é? Ele tem mais liberdade se ele seguir as restrições certas. As restrições não tiram a liberdade, dão liberdade. Dão mais vida. Liberdade, então, é saber as restrições adequadas, estabelecer os limites, dizer não a si mesmo nos momentos específicos, e isso lhe dará o quê? Um bem físico, porque nós estamos falando de coisas físicas, não é? Isso vai dar o quê? Resistência. Você vai poder subir um morro, a montanha, você vai poder fazer coisas que você não podia fazer, você não, o seu corpo, o que as pessoas vão dizer lá para quem está ficando mais velho? Faça exercício. Porque você vai ficar, daqui a pouco você o seu joelho, o seu tornozelo, tudo vai parar de funcionar, você está enferrujado, você está velho, você tem que fortalecer os músculos, você tem que, para quê? Para você ter mais liberdade, senão você vai ser um velhinho na cama, senão você vai ser alguém andando encurvado, senão você vai ficar caindo.
Então isso vai lhe dar o quê? Força, vai lhe dar liberdade física. Sem essas restrições, você não vai ter liberdade, você vai ter prisão, apenas cruzar a vontade que seu corpo tem. Se você seguisse o seu coração e as vontades do corpo, você faria tudo o oposto. É uma vontade de dizer não ao que é físico, para que o seu físico seja melhor, seja pleno, não é? Dentro dos limites do nosso físico mortal. É uma vontade de ter a sua vontade cruzada, o nome disso é obediência. Agora, vá para o reino moral. Aqui está as pessoas da nossa cultura. O problema é que elas entendem disciplina física. Ninguém está falando, isso é um absurdo. É bom mesmo, é o que eu sinto. Se eu sinto vontade de beber gasolina, isso não pode estar errado, porque é isso que meu coração quer. E eu vou beber gasolina, porque beber gasolina não pode estar errado, se é isso que eu sinto que é bom. A pessoa bebe gasolina e morre. Ou então passa mal, não é? A pessoa pode dizer, não, eu sinto que comer pudim o tempo todo, o dia todo, é o que é bom. E o que eu sinto é o que é certo. O certo é nós seguirmos os nossos corações. Ninguém diz isso, nós dizemos, realmente, isso é maluquice, é loucura. Só quando você entra no aspecto moral, é que, de repente, todo o raciocínio logo some das pessoas. A nossa geração tem apenas duas cosmovisões básicas, não é? Competindo, e elas parecem ser diferentes, mas na verdade elas são a mesma coisa. Por um lado, há o secularismo, não é? Há o humanismo secular, materialista, que diz, não há nada sobrenatural, tua alma, as coisas é só as interações dos teus neurônios. Não há nada a não ser algo natural em funcionamento. Não há nada além do físico. E, por outro lado, você tem uma espécie... a gente não tem como dar um nome melhor. É uma espécie de nova era em que diz tudo é divino. Tudo é espiritual. Assim. Tudo faz parte de Deus. E você vê, parece o oposto. Um está dizendo que só é físico, tudo é material. O outro já diz que tudo é Deus, assim, tudo faz parte de Deus, e ou tudo é material, ou tudo é espiritual e é Deus. Tudo é sobrenatural, ou tudo é natural. Parece que são pessoas que estão falando coisas diferentes. Tudo é um milagre para aquela pessoa. Para outro, não. Para outra, tudo é o físico, o material funcionando. Você vê, essas pessoas parecem, a princípio você pensa, elas estão em lugares opostos, não é? Mas quando você olha de verdade, elas pensam exatamente da mesma forma, não é? E é por isso que essas duas ideias dominam tudo, elas são populares. Porque em ambos os casos há somente um pecado real governando, não é? O pecado é descobrir que você deve sentir o que você deve fazer e fazer. Tudo que impulsiona tanto uma ideia quanto a outra é que, numa ideia e na outra, você segue o que você quer. Elas parecem diferentes, mas você vê, não há nenhuma ideia daquela disciplina moral, não há nenhum lugar, em qualquer visão de mundo, em que minha vontade vai ser cruzada. Não é? Então, quando a gente estava falando sobre o reino físico, você quer ficar na cama, mas você diz, não é melhor, não é saudável. Eu sinto que eu quero ficar, mas isso não é o certo. E a pessoa sente que o certo é permanecer na cama, mas ela sabe que o certo não é esse, então ela vai seguir o que é certo. Ela se sente que comer determinado alimento é certo, porque é tudo o que o coração dela quer, mas ela sabe, não é o certo, porque meu coração não sabe muito bem, não é, do que realmente a nutrição precisa. No entanto, na esfera moral, as mesmas pessoas dizem, olha, só você pode decidir o que é certo e errado para você. Você tem que descobrir o que você mais quer e então seguir o seu desejo. É assim que você encontra a vida, a plenitude. Caso em que não há nenhuma possibilidade, é óbvio, haver nenhuma disciplina moral. Já que eu estou falando que aquilo que eu mais quero
é o que eu devo fazer. Quando você vê que a disciplina em todas as outras áreas, o que eu quero é não passar 8 horas estudando, mas é isso que eu preciso fazer. Esse é o certo, e não o que eu sinto. O certo não tem nada a ver com o que eu sinto, na área intelectual, não é? Na nutrição, no exercício físico. Por quê? Porque não existe um padrão acima de você para poder cruzar a sua vontade no que é moral. Não é? E é por isso que você diz, tudo é Deus, todos fazem parte de Deus, tudo é um milagre, então eu posso seguir meu próprio coração, porque eu também sou Deus, eu também sou parte do divino. Ou então nada é Deus, não tem nada governando nada, eu posso fazer o que eu quiser, porque cada um define o que quer ser. Você vê, tanto quem está num lado quanto está no outro, a razão é a mesma, é porque ele quer seguir moralmente aquilo que ele quer, independente de nenhum padrão que possa cruzar a vontade dele, dizer isso está errado. Não há nada que você dê direito de cruzar a sua vontade. Se o que você mais sente está certo, então a sua vontade nunca vai ser cruzada. Nunca haverá disciplina, nunca haverá aquilo que é obediência nas outras áreas, nunca haverá a admissão do óbvio. Se no que é físico, na nutrição, eu seguir meu coração me levaria à morte, no que é moral, no que diz respeito à minha alma, então é morte. Porque o que eu sinto não tem nada a ver com o que é certo e é bom para o meu corpo, nem para a minha alma, nem fisicamente, nem moralmente. Então, se você aplicar isso para o reino físico, você iria morrer jovem. Você ia achar que o bom para você era beber uma substância que não pode ser bebida e pronto, você beberia. E só porque você sente que aquilo era bom para você, é óbvio que aquilo não seria bom para você só porque você sente. Ainda assim, nós aplicamos exatamente isso no reino moral. Às vezes aplicamos sendo parte da igreja. A gente acha o que eu quiser seguir, eu vou seguir. O que eu não quiser, eu não obedeço. Ou seja, ninguém está cruzando a sua vontade. Você está fazendo só o que você quer. Se você é cientificista ou você é da nova era, é a mesma ideia. Ninguém tem o direito de me dizer o que é certo e errado para mim, no que diz respeito à moralidade. Eu mesmo, meu coração é que diz o que é certo. Como resultado, não haverá liberdade. Da mesma maneira que se eu seguisse meu coração no que diz respeito à alimentação e dissesse, ninguém pode dizer o que eu como eu alimento, eu não teria mais saúde, nem mais liberdade, nem mais vida. Eu teria só mais um monte de problemas. Não é? Então, olha, no mundo físico nós sabemos que um peixe é livre ao obedecer às restrições que se encaixam naquilo para o qual ele foi feito. Você nunca vê uma baleia encanada, apesar da baleia não ser peixe, é um animal aquático. Você nunca vê um animal desse encalhado e pensa, que liberdade. Agora ele está na terra. Ele antes só ficava na água e ele não podia dar uma passeada na terra. Mas agora, graças a Deus, eu estou vendo que as baleias elas estão ficando mais espertas. Elas estão saindo da água, os golfinhos, eles estão todos aqui na areia. Não, você sabe, ele está morrendo. Isso não é liberdade. Não é liberdade para eles saírem da água. Não é liberdade para um peixe sair da água. Porque aquilo que parece ser restrição para ele, o mar, ou o rio, como ele foi feito para o mar, ele só é livre no mar. Quando ele cruza a barreira daquilo para o qual ele foi feito, e portanto é o seu ambiente, ele não ganha mais liberdade, ele ganha morte. Então, quando você vê uma canoa, não é, nas corredeiras, você pensa, que legal, não é? Como os movimentos são fluidos, como ela consegue entre as pedras cair nas corredeiras. Nada mais interessante do que ver um canoísta descendo uma corredeira com um caiaque. Por quê? O caiaque está no lugar certo. Ele foi feito para as corredeiras. Ele foi feito para pedras, águas turbulentas. Agora, se você botar um transatlântico ali, você vai ver e calhou o navio. Ele não foi feito, ele não ganha mais liberdade, porque ele foi feito para o grande mar, para as grandes profundidades. Como também o caiaque enfrentando as intempéries do mar, não vai acabar bem. No mundo físico a gente sabe que a verdadeira liberdade sempre vem em você prestar honra às restrições corretas.
Não coloque um navio num rio de corredeiras, porque isso não é liberdade, isso aí é encalhar. Não coloque as baleias na areia, elas vão morrer. A gravidade o peso delas é tão grande fora da água. Você vê, a baleia nem são peixes, né? Mas elas podem respirar o ar, mas ela morre esmagada pelo seu próprio peso. O peixe, pior ainda, ele não pode nem respirar. Então não faz sentido que no reino moral houvesse algo no qual você tem que se submeter às restrições certas. Você vê que se você não se submete, não importa que você coloque o oceano na sua alma, como Eugene O'Neill pôde colocar. Ele diz, é plano. Eugene O'Neill falando sobre isso é como uma baleia dizendo na areia, não é liberdade aqui, eu estou morrendo. Eu não sou livre sem as restrições do mar. A menos que você não tivesse nada sábio que criou as suas próprias restrições, mas quando você foi feito para algo e foi feito de uma forma, o seu corpo foi feito de uma forma para funcionar em determinada forma, e sua alma também, a menos que a vontade de quem criou essas restrições para te dar liberdade seja seguida, você tem a morte. Não é? Você pode tirar uma planta, árvore do chão, do solo, e pensar, que árvore livre, ela estava presa, agora ela está solta, está mais presa, então ela está morrendo. Você pode cortar um buquê de flor e achar lindo, botar fita, essas coisas todas, mas aquilo ali está morrendo. Não está mais livre. Não, mas o troço estava preso no chão, agora andou de carro, vai para a festa, vai entrar na mão da noiva, então está morto, está morrendo. Aquilo foi cortado, não ganhou liberdade. Ela não estava sem liberdade no chão, ela estava desfrutando plenamente daquilo para o qual ela foi feita. Então Deus, você diz, Deus, isso aqui parece bom para mim, esse caminho parece bom para mim, mas eu vou deixar que tu atravesse a minha vontade, sempre, todas as vezes. Nem sempre eu vejo razão para as restrições que tu coloca. Às vezes eu nem sinto que o que eu estou fazendo está errado, mas deve ser assim, porque tu diz que é assim. Portanto, você pode cruzar a minha vontade. Isso é obediência. Eu tenho prazer em que tu cruze a minha vontade. Quando Jesus diz que nós vamos negar a nós mesmos, ele não está falando algo terrível para nós. Você vê? Você está dizendo, eu vou deixar você cruzar a minha vontade. Porque se você deixa Deus cruzar a sua vontade, ou eu deixasse o meu nutricionista ou o meu personal trainer só até onde eu concordo, então eu não estou obedecendo aquilo que faz bem ao meu corpo. Será inútil, não é? Os meus filhos, desde criança, eram modernos, não é? Ou seja, eram da nossa época. Quantas vezes os filhos dizem para nós, não, mas eu obedeci tudo, eu só não obedeci isso aqui. Então, eu tinha que ensinar meus filhos, né, o óbvio, você não estava me obedecendo, não é? Você estava concordando comigo. Na hora que você não concordou, você não obedeceu. Então não era obediência quando você obedeceu. Obediência era exatamente quando tudo em você dizia que o melhor era uma coisa, e eu disse, não, isso não é o melhor, e então você deixa aquela vontade cruzar a sua vontade. Se você escolhe na Bíblia o que você obedece, você não obedece a Deus nem no que você obedece. Olha, sobre a área sexual, eu obedeço. Sobre dinheiro eu não obedeço. Você não obedece a Deus na área sexual, você não obedece a Deus, você só concorda com Ele. E quando você concorda, você faz. Quando não concorda, você não faz. Isso não é obediência, eu já falei isso, isso é acordo. É óbvio que naturalmente eu tinha que ensinar aos meus filhos, eles já nasceram programados assim, a achar que, olha, eu obedeci 8 coisas que você disse, mas essas 2 eu não obedeci. Então, no geral, eu sou obediente. Você não é obediente.
As 8 coisas você concordava, você achou razoável, você achou que era bom, que não ia te trazer nenhum prejuízo, então você obedeceu, você fingiu que obedeceu. Mas naquilo que você não concordou, você seguiu o seu coração. Então, mesmo quando você estava obedecendo, você ainda estava seguindo o seu coração. Isso não era obediência. E a obediência não acontece até que você ache que é uma péssima ideia, e ainda assim você faça. Sabe? Obediência é você ouvir assim: eu quero que você sacrifique o seu filho Isaque no Monte Moriá. E você não conseguir ver nada de bom que possa ser nisso. E você não dizer a Deus: ó, eu te obedeci em tudo, mas isso aí já é demais. Eu não consigo entender a razão disso, não consigo entender o propósito disso. E se eu não consigo entender o propósito, então eu não posso obedecer. Então, a verdade é que você nunca obedeceu. Você só concordava. Você ainda estava seguindo o seu coração. Você não se negou a si mesmo, tomou a cruz. Ou você vai ver isso como algo horrível. Mas não era horrível para Jesus seguir o propósito do Pai. Ele está exaltado sobre todo o nome como cabeça da igreja, exatamente porque ele foi à frente. Porque obediência é a vontade de ter, ou seja, um coração obediente é um coração que tem vontade de que Deus cruze a nossa vontade. Moisés queria entrar na terra, mas Deus disse: você não vai entrar. Então, está bom. A minha vontade não define o que é melhor. Melhor será então não entrar na terra. É isso. Não é? Você entende isso? Não é? Sempre é assim. E as pessoas, aquilo que é muito razoável para elas no reino físico, etc., elas de repente, isso é para você ver que a questão com Deus é uma questão de amor e inimizade. Não é uma questão de sermos razoáveis. As pessoas modernas, todas as várias visões de mundo moderno não fazem nenhuma provisão para a disciplina moral. Não é? Porque nós nunca vamos contra o que nos faz sentir bem. Só nessa área. Não é? A gente vai contra o que nos faz sentir bem. Comer uma coisa e alguém diz: não, você não pode comer isso. Então eu vou contra a minha vontade aqui. Nós pagamos, como eu disse, alguém para fazer isso para nós. Mas o treinamento moral, espiritual, as pessoas querem agir de uma maneira que é totalmente diferente do que elas agem em todas as situações. Deus diz: se você está em mim, se você me ama, se você deseja ter o espírito que eu tenho, se você deseja ter o amor que eu tenho, a paz que excede todo entendimento, a alegria que eu tenho, a grandeza, você vai ter que deixar eu cruzar a sua vontade. Sempre, sempre. Se você não vai, o amor de Deus nunca vai ser concluído em você. É o que João está dizendo. Você vai ficar vazio. Você pode tentar encher esse balde aí com o Oceano Atlântico, ou com tudo que Eugene O'Neill conseguiu. E você vai ver que vai estar tão plano, tão vazio, como sempre esteve. É por isso que a maior parte das pessoas que estão na igreja hoje, elas estão tão planas em suas almas quanto o mundo. Os mesmos medos, os mesmos desesperos, as mesmas desesperanças. Não há nada para o mundo nos perguntar qual é a razão dessa esperança que vocês têm. Essa é a primeira coisa, essa é a definição de obediência, o chamado à obediência. É isso que você é chamado a ser. Se você é chamado para estar disposto a deixar Deus atravessar a sua vontade, mas a gente precisa seguir em frente depois da definição. Agora, qual é a razão para a obediência? A razão não é ir para o céu. Você vê, a razão é o relacionamento, a razão é o amor. É isso que João está dizendo. A obediência não é o fim, a obediência é o meio. Olhe para o versículo 3 e 5. No versículo 3 ele diz que isso que estamos tão preocupados em obedecer, sabemos que o conhecemos, se obedecemos
aos seus mandamentos. Nós sabemos que realmente estamos nos relacionando verdadeiramente com Ele. Nós sabemos que nós realmente temos comunhão com Ele. O versículo 5 ele diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. A obediência, você vê, é um meio para um fim, não é o fim. Para quem a obediência é um fim, ela é um problema. Ela é o contrário do que João disse aqui: os seus mandamentos não são pesados para nós. Queridos, não há nada mais fundamental, não há nada mais importante do que isso, não é? A gente precisa de um pano de fundo. O que vem antes de Êxodo 20? O que vem, queridos? O que vem antes de Êxodo 20? Vem Êxodo 19. Não é? Então, você senta para ouvir uma coisa inteligente e é isso que você ouve, mas é verdade. E por que isso é importante? Não é? Porque Êxodo 20 é onde os 10 mandamentos são dados. Mas Êxodo 19 é a introdução dos 10 mandamentos. Se você não ler Êxodo 19, Êxodo 20 te mata, não é? Porque você não entende nada. Êxodo 19 diz que Deus diz aos seus filhos, aos filhos de Israel, antes da lei ser dada a eles: vocês viram o que eu fiz, como eu salvei vocês, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se vocês obedecerem e guardarem a minha aliança, então vocês vão ser o meu tesouro mais precioso. Você viu? Deus está dizendo para nós: como eu te salvei do Egito, como eu te tirei com asas de águias, de águia, como eu fiz tudo, como você foi totalmente salvo, eu livrei você da escravidão. Agora, se você me obedecer, você vai ser meu tesouro mais precioso. O que ele está dizendo? Como você disse para sua esposa que era o seu maior tesouro, para os seus filhos. Olhe para o fim, olhe para a causa, olhe para o efeito. Isso é absolutamente crítico. Deus não chegou lá no Egito e disse o seguinte: olha aqui, está aqui os 10 mandamentos. Se vocês obedecerem, vocês vão ser salvos, senão vão ficar aí. Vão ficar escravos. A coisa é essa. Não, Deus não fez isso, Ele salvou eles. Salvou eles sozinho. Tirou eles do Egito. Eles não fizeram nada a não ser salvos. Então, por que Ele chamou a obedecer? Eu salvei vocês, eu tirei vocês de lá. Eu humilhei o orgulho de Faraó, eu abri o mar vermelho. Eu matei os primogênitos, eu mandei as pragas. Eu providenciei o cordeiro para que vocês colocassem o sangue na porta. Deus não diz: me obedeça e eu vou te salvar. Me obedeça e então eu vou trazer vocês para fora do Egito. Não, Ele diz: eu salvei você. Agora me obedeça. Ele não diz: se você obedecer essas leis, você vai ser salvo, eu vou te salvar. Ele diz: eu te salvei, obedeça. Portanto, se a razão pela qual Deus nos dá a lei não é para nos salvar, qual é a razão? Por que eu que estou salvo e não estou numa relação forense com Ele, a lei não pode me condenar mais? Por que então João e os apóstolos me chamam à obediência? A obediência é como Deus está nos levando, nos transformando em alguém como Ele, para nós termos um relacionamento íntimo, para nós sermos o seu tesouro peculiar, para que a relação de amor seja verdadeira. Se você olhar com cuidado, você verá que o que salvou os filhos de Israel não a sua obediência à lei. Deus nem deu a lei antes de salvá-los. Deus nem sequer falou para eles nada a respeito da lei. O que salvou eles foi a mesma coisa que nos salvou. Deus nos deu o dom da fé, não é? Para acreditarmos na proclamação do Evangelho, do Salvador. Ele fez isso, Ele nos deu esse dom. O que salvou os egípcios foi Deus fazendo a mesma coisa, dando a eles um coração para acreditar em Moisés.
tudo que eles foram levados a fazer por Deus. A fé salvou. Agora que eles são salvos, não é? Como Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é assim que Deus nos salva. Pronto, estamos fora da lei, estamos fora do seu gancho, toda a nossa dívida foi paga, alguém sofreu a ira em nosso lugar, não há mais nada que nos separe do amor de Cristo. Então você tem que ver que existem duas abordagens completamente diferentes para a obediência, não é? Qualquer outra religião, e até irreligião, não é? Diz, aqui está o que você deve obedecer, obedeça e você vai ser salvo. Aqui está o que você deve fazer, faça e você vai receber isso. Mas o Evangelho, tanto o Evangelho no Antigo quanto no Novo Testamento, eu vou te salvar, agora me obedeça. Não obedeça para eu te salvar, obedeça porque eu te salvei. E a salvação não é um fim, é apenas um meio para você ser o meu tesouro e eu ser o amor do seu coração. E é por isso, vamos colocar de outra maneira, você pode dizer, olha, eu sou adotado porque eu obedeço, ou você pode dizer, eu obedeço porque fui adotado. Eu sou aceito por Deus porque eu obedeço, ou eu obedeço porque fui aceito completamente. É totalmente diferente. É outra religião, é outra coisa, duas declarações opostas, mas grande parte das pessoas na igreja hoje não vê a diferença entre o que é evangelho e o que não é. Ou então a pessoa diz que entendeu que a lei não salva só para achar que o perdão é um fim em si mesmo. Então a pessoa, como aquela me diz, que a pessoa pode ser salva e não está compromissado com a obediência, porque ele não é salvo por isso. Não entendeu nada. Não é? Essas suas declarações representam religiões totalmente diferentes. E são duas sementes diferentes que dão frutos diferentes. Não é? Essas duas sementes são tão diferentes que, se elas forem plantadas no seu coração, vai criar dois tipos de pessoas totalmente diferentes. A pessoa... se você disser, olha, eu sou aceito porque eu obedeço, e você obedece sob esse entendimento, na melhor das hipóteses, você vai ser um fariseu, uma pessoa autojusta. Eu sou salvo porque eu obedeço. Obrigado, Deus, porque eu não sou como aquele cara lá. Ele rouba, ele traz esposa, ou então ele mente, ou então não faz nada disso, mas ele não se interessa por ti. Eu não, sou diferente. Ou você vai ser isso, não é? Ou você vai alguém que obedecer para você vai ser um horror, vai ser pesado. Não vai ser como Jacó trabalhou por Raquel, ou como João está dizendo, que não são pesados os mandamentos de Deus. Se você diz, eu obedeço porque eu sou aceito, então você planta no coração uma semente totalmente diferente. Uma semente que te leva à transformação de glória em glória na imagem de Cristo. Por quê? Porque o propósito da obediência na primeira religião é a salvação. Apesar de eles acabarem dando o nome dela de evangelho no nosso meio. E é óbvio que se o objetivo da minha obediência é a salvação, nada mais lógico do que abandonar a Bíblia e dizer que uma pessoa está salva, perdido, porque ela desobedece. Então ela vai ficando, ela foi salva porque ela obedeceu, então ela diz salva porque ela desobedece. Agora, o propósito da obediência, no segundo caso, é o relacionamento, é a comunhão, é o deleite, é o amor. Isso é como nós sabemos que conhecemos a Deus, é o que João diz. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Você vê, dessa forma nós sabemos que estamos em Deus e Deus em nós. Nós somos o seu tesouro peculiar e Ele é o nosso tesouro supremo. Só dessa forma. Agora me deixe descer para a situação mais concreta possível. Você não sabe... que é assustador em todos os níveis, não é? Amar alguém, ou estar apaixonado por alguém. Então você se casa com essa pessoa,
ou você ama seus filhos, seus amigos, sim, todas essas relações. Porque quanto mais você ama alguém, quanto mais íntimo é o relacionamento, como máximo entre um marido e uma mulher, menos você tem controle sobre sua liberdade. Por quê? Porque é muito simples, não é? Porque a pessoa que você ama não é um objeto. Isso é um objeto, um microfone. Isso é um objeto, um iPad. Eu uso a hora que eu quiser. Não é? É impessoal. É uma coisa. E o microfone, ele não faz nenhuma reivindicação. Esse microfone, quando eu chego aqui, sempre aos domingos, ele não está chateado. Poxa, me deixou aqui a semana toda. Nem ligou para mim. Ah, nem se interessou. Fiquei aqui no escuro, tinha barata. E você não apareceu. Ele não está chateado, ele não está, sabe? Porque a minha relação com ele é impessoal. É uma coisa. Ele não faz reivindicação, ele não me pede nada. Ele não tem os meus amores. Mas ele também não tem ódios. Ele não tem necessidades. Como resultado, eu vou usar ele da maneira que eu quiser, no dia que eu quiser, só os domingos. É apenas uma ferramenta para amplificar a minha voz, para eu usar, para alcançar os meus objetivos. O meu objetivo era ser ouvido por vocês. É minha voz chegar na internet. Então, eu preciso dele, é só uma ferramenta. Eu tenho objetivos e ele serve aos meus propósitos. Quanto mais você ama alguém, a fim de continuar a penetrar e ficar mais íntimo, ser um tesouro peculiar, mais você tem que ver as necessidades e esses amores e ódios e essas obrigações. Agora, a outra pessoa tem que fazer o mesmo para você. Não é? Isso é o que é a grande coisa sobre o amor. Não é? E, ao mesmo tempo, assustador. A autoridade do amor. O amor tem uma autoridade. Você sente os laços do amor. Você sente as obrigações do amor. Cada vez mais, quanto mais íntimo é um relacionamento. Não é? Por quê? Porque o amor e obediência às necessidades da pessoa amada, a vontade da pessoa amada cresce junto. Se não houver isso, o amor não cresce. Porque essas duas coisas crescem juntas. O amor e a obediência crescem sempre junto. Por isso João está dizendo, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Porque se você quer se relacionar com um objeto impessoal, você pode usá-lo sem sentir qualquer obrigação. Agora, você pode usar as pessoas como objetos. É como as pessoas muitas vezes fazem. Não é? Mas você odeia ser usado, não é? Quando alguém se aproximou de você porque queria alguma coisa. Quando tinha um objetivo seu, próprio, pessoal. Como eu tenho um objetivo próprio com o microfone, que é usá-lo para amplificar minha voz. Quando alguém se aproxima de você e quer te usar para um propósito dela, você se sente péssimo. Você odeia isso. Alguém achar que você é um objeto que pode ser usado para que ela alcance seus sonhos, seus propósitos, suas coisas. Isso é quando as pessoas veem a você como um objeto, não é? Quando elas falam de amor, mas elas dizem, eu sou desse jeito, eu não posso me ir contra o que eu sou, eu sei o que é certo para mim, e eu não posso ter nenhuma mudança no meu estilo, da maneira com que eu gosto as coisas, e como elas funcionam. Não vai demorar muito para você se sentir sendo usado por alguém assim. Não é? Porque essa pessoa está usando você como um microfone, para um propósito que ela tem, como uma pá, como um martelo, como um iPad, como um carro. O carro agora não está muito bom mais, ou então já está com uns quilometragens, você vende ele. Se você quer um relacionamento pessoal, tem que haver uma vontade cada vez maior de obedecer à vontade do outro. Se você não deixar que a vontade do outro atravesse a sua vontade, você não pode manter um amor cada vez mais próximo. Agora, a outra pessoa tem que deixar você também fazer isso, não é? Isso é a maneira como o amor vai, essa é a maneira que um relacionamento vai. Alguém diz, bem, isso não faz muito sentido. Então, me deixa explicar. Se você quer um relacionamento pessoal com Deus,
Você tem que deixar Deus cruzar a sua vontade o tempo todo. Ele salvou do Egito e disse: agora aqui estão. A salvação não é um propósito. O propósito é a comunhão. O propósito é você entrar na doce comunhão da Trindade. Esse é o propósito. Jesus não é o caminho para o céu, ele é o caminho para o Pai. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus não é o caminho para uma vida que não tem fim, ele é o caminho para a vida eterna. E a vida eterna é esse: que conheçam a Ti somente como Deus. Então Deus está dizendo: agora eu te salvei. Você vai ser meu tesouro. Você vai cada vez conhecer mais o amor que excede todo entendimento. E esse relacionamento profundo, íntimo, aqui está a minha vontade. Não há nenhuma relação pessoal, não só essa, não é? A menos que você deixe o outro cruzar sua vontade. Você pode dizer assim: bem, isso é bom no relacionamento humano, não é? Porque no relacionamento humano, o outro vai deixar você cruzar a vontade dele e ele cruzar a sua vontade. Mas em Deus parece que tudo vai numa direção só. Nada poderia ser mais terrível de alguém dizer. Na verdade, blasfemo de alguém dizer. Dizer que isso vai numa direção só. Queridos, quanto mais você crescer o seu relacionamento com Deus, mais vulnerável você vai se tornar, e você vai ter menos controle. Você quer ter menos controle, você quer ter controle nenhum. Mais você vai querer obedecer, menos isso é, porque isso confirma o amor. Isso estabelece que há uma verdadeira comunhão. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é? O que estabelece essa comunhão é que nós fomos feitos luz no Senhor. E a ideia de que você tem que cruzar a sua vontade, mas isso está numa mão só porque Deus não faz isso, é a ideia mais diabólica que pode passar na sua cabeça. Porque não há nada que você abra a mão que se compare ao que Cristo abriu a mão para você ter comunhão com Ele. Nada. Você nunca vai deixar a vontade de Deus cruzar a sua como Deus deixou a dele ser cruzada. Você nunca vai abrir mão de alguma coisa como Deus abriu para ter comunhão com você. É um absurdo. Só alguém muito cego pode dizer que isso, mas isso, a vontade de Deus cruzou a minha, mas nada cruza a de Deus. Ele se levantou do seu trono. Ele se esvaziou. Você nunca vai fazer na eternidade toda nada que se pareça com o que Ele fez para que você tivesse comunhão com Ele. Nunca. Você vai sempre ficar infinitamente aquém daquilo que Ele fez. Ele ficou debaixo da ira infinita de Deus para que pudesse te levar ao Pai. O Pai entregou o seu Filho. Esmagou o seu Filho. Você dizer que você, então, a tua vontade tem que ser cruzada para que haja esse relacionamento de amor, mas Deus não fez? Nunca, jamais. Você verá nada do que você possa ter cruzada a sua vontade pelo propósito de Deus, que sequer possa começar a pensar que se pareça com o que Ele perdeu para que você tivesse esse amor. Então, o maior cristão sobre a face da terra, o Paulo da vida, nunca será tão vulnerável a Deus como Deus se fez vulnerável por causa de nós. O imutável se transformou num homem. Não é que Ele é eterno, Ele é a própria vida e Ele morreu. Então estamos começando a entender, nenhum de nós nunca vai fazer e vai estar se fazendo vulnerável, como Ele fez quando Ele se tornou mortal e veio aqui e deixou ser dilacerado por causa de nós, e deixou ser esmagado como a uva, e esmagado como o trigo. Não queremos fazer por Ele o que Ele fez por nós, para que essa comunhão fosse possível. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados em sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele nenhum caso.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nunca você vai fazer nada como o que Ele fez, para que essa comunhão fosse possível, para que eu ser um tesouro peculiar de Deus fosse possível. Não diga isso, que não foi uma via de mão que não é uma via de mão dupla, que eu estou sendo chamado a cruzar a minha vontade, mas que Deus fez tudo a um custo infinito. O propósito da obediência é o relacionamento. No entendimento cristão, a obediência é para o pessoal, e o relacional, e a intimidade. Eu quero o seu amor completo, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Então, é isso que eu quero. A completude do amor. É por isso que é a obediência. Não é para ser salvo. Eu fui salvo. E você viu o que a fé salvadora é. Não é? É um crer e amar, e isso é um caminho só. Agora, Ele quer que eu me torne cada vez mais o seu tesouro peculiar. E para Deus só há uma beleza que existe: o seu filho. Então Ele quer que me tornar como seu filho. Na verdade Ele não quer, Ele predestinou para eu ser a imagem do seu filho. Você entende isso? Você vê isso? Você percebe? A menos que você seja levado pelo caminho que Deus atravesse a sua vontade, em que você negue a si mesmo, você não pode estar no relacionamento pessoal com Ele de fato. Você ainda ama o mundo, o amor de Deus não está em você, e você ainda está perdido. Não porque nós obedecemos para ser salvo, você vê? Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Você não percebe que essa é uma das razões porque muitos de nós não têm relações pessoais? Tem pessoas que são, onde elas estão, elas têm problema, no trabalho, na igreja, onde elas têm problemas pessoais. Por quê? O que causa os problemas pessoais, queridos? São pessoas que não querem que a sua vontade seja cruzada. Elas querem amizade, mas elas querem, o que elas chamam de amizade é usar as pessoas como objetos. Elas querem amizade, mas as pessoas terão que fazer o que ela quer. Elas querem um casamento, mas o outro terá que fazer. Isso não é casamento, você está usando a pessoa como objeto. Então essa pessoa tem problemas relacionados no trabalho, no casamento, em casa, na igreja, mas ela não percebe por quê. Nós não vamos deixar ninguém cruzar nossa vontade, então nós vamos ter problemas. E não há ter como amor, relacionamento profundo. George MacDonald, ele coloca dessa forma: o princípio do inferno é: eu sou apenas meu. Não há nada que vai fazer você tão solitário, ele diz, como viver na base desse princípio. E no final, Deus vai dizer: você é seu. Não existe relacionamento pessoal no inferno. Não existe comunhão entre os perdidos. Eles estão perdidos para sempre em si mesmos. Quanto mais na escuridão, mais centrado o homem é em si mesmo. Não há nenhuma base para relacionamento pessoal. Se eu posso dizer o que é certo para mim, eu não estou disposto a deixar que ninguém atravesse a minha vontade. Então você está tratando todo mundo como objeto. Você chama de amigos, você chama de irmãos, você chama de esposo ou de esposa, mas na verdade tudo é objeto. Não há verdadeiro relacionamento. Você não pode ter relacionamento pessoal a menos que você seja disposto a ter a tua vontade cruzada. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma nós sabemos que estamos nele. Então qual é o conteúdo da obediência? Como faço para saber qual é a vontade de Deus? Como? Se você está namorando alguém e você quer descobrir o que essa pessoa gosta, você conversa com ela, não é? O que te faz feliz? O que você gosta de fazer? Quais são seus medos? Quais são seus pavores? Seus horrores? O que você não suporta? É assim.
Agora, como é que você sabe a vontade de Deus? A fim de estar verdadeiramente nesse relacionamento que João está dizendo. Onde eu posso encontrar a vontade dele? Qual é o único lugar? Em sua palavra. Agora, esse texto realmente nos diz 3 maneiras diferentes e é tudo a mesma resposta, mas de maneira muito, muito completa. Diz aqui que você sabe, que você conhece ele, se você obedece os seus mandamentos. Depois, no verso 5, ele diz: se alguém obedece a sua palavra. É para não deixar nenhuma confusão, não é? E em seguida, mais abaixo, no versículo 6, ele diz: aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, existem 3 maneiras diferentes aqui, e todas elas querem dizer a mesma coisa: o mandamento, a sua palavra e como ele andou. Você só sabe o mandamento de Deus, só conhece a sua palavra, e só conhece como ele andou na Bíblia. Não há nenhum outro lugar. Nenhum, zero. A menos que você veja a Bíblia como a palavra de Deus, e como toda a vontade de Deus, a menos que você veja isso dessa forma, então você não pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Você pode estar se enganando simplesmente. Você pode dizer: o que você quer dizer? Você diz: bem, deixa eu me colocar assim. Tem gente que diz: eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu acredito muito no que a Bíblia diz, mas há coisas na Bíblia que são simplesmente difíceis de acreditar. Há coisas na Bíblia que não podemos seguir mais, porque o mundo é diferente, porque o mundo foi para outro lugar, porque o mundo andou para frente. Então eu não posso acreditar em tudo. Então, o que você acabou de fazer? Se você sabe o que você pode não acreditar na Bíblia, primeiro de tudo, não há nada entre 2 posições que eu vou delinear agora. Quando você diz algumas coisas na Bíblia são boas e outras não são, você tem que ter um padrão acima da Bíblia para julgá-la, no que ela é boa ou não. Parece que é você mesmo, no caso, não é? Então, eu julgo a Bíblia. Em áreas aqui, casamento, dinheiro, não, aqui eu não concordo, ali eu concordo. É óbvio que você é superior à Bíblia. É óbvio que você é alguém que está acima dela. Você pode julgar, não é ela que está julgando seus sentimentos que estão julgando ela. Ela que vai dizer: esse sentimento é errado, essa tua intenção é errada, isso que você está sentindo é pecado. Mas não, é o teu sentimento que está dizendo: isso aqui está errado na Bíblia, isso aqui está certo. As coisas estão exatamente no oposto. A única maneira que você pode dizer que você tem uma fé em Cristo e que você ainda pode dizer algo que a Bíblia diz ser essa doutrina que eu não acho que possa ser assim. Como assim você acha que não pode? Então, não é a doutrina que julga o que você acha, é o que você acha que julga a doutrina. É o que você sente que julga o que Deus diz, não é o que Deus diz que julga o que você sente. Em outras palavras, assim que diz que a Bíblia é apenas parcialmente certa, eu digo que eu sou o certo e o padrão pelo qual a Bíblia deve ser julgada. Você não pode duvidar de tudo ao mesmo tempo. Você sempre, quando diz que uma coisa não está certa, é que você está acreditando numa outra coisa que julga aquilo. Se você diz que a Bíblia está errada, é óbvio que você diz que você está certo. É óbvio que a partir desse momento, os teus sentimentos vão sempre julgar a Bíblia, e a Bíblia nunca vai julgar os teus sentimentos. O que você acha vai julgar a Bíblia, e a Bíblia não vai julgar o que você acha. E exatamente é o oposto que devia ser, se você realmente está salvo. Aqui está o que está acontecendo. Se você disse que mesmo um verso na Bíblia, se você dissesse que um versículo na Bíblia está errado, então você é maior que a Bíblia. Não é? Não, mas eu sei quase tudo, é só esse textinho aqui sobre esse assunto, sobre essa área aqui que eu acho que as coisas... Você é maior, não importa. Você que decide, ainda que seja uma frase nela. Tu está dizendo: meu discernimento, minha sabedoria, minha experiência é maior do que a da Bíblia, portanto eu estou na posição de dizer o que é bom, o que não é bom nela, o que está atrasado, o que não está atrasado. Assim que é. Não há nada entre isso. Ou a Bíblia está acima de você, julgando tudo que você sente, pensa, acha e faz, ou você está acima da Bíblia julgando com os teus sentimentos o que ela é e o que ela não é. E é por isso que você vê que João não dá espaço. Quem está nessa situação está perdido. Ou seus sentimentos são julgados pela Bíblia, ou a Bíblia julga os seus sentimentos. As duas coisas não dá. E se seus sentimentos julgam a Bíblia, então os seus sentimentos nunca vão ser cruzados pela verdade de Deus, de dizer: não,
isso que você está sentindo é pecaminoso. Então vou colocar de outra maneira: ou o seu entendimento é julgado pela Bíblia, ou a Bíblia é julgada pela sua compreensão. Não há nada no meio. Não há posição intermediária. Não há nada. Não há um lugar onde você possa ver um padrão que possa atravessar. Eu disse que obedecer a Deus, ele ia atravessar a sua vontade, atravessar seus sentimentos, atravessar o que você acha. Mas não existe um padrão que possa atravessar a sua vontade, se é a sua vontade que julga quando o padrão está certo ou errado. Sempre você vai decidir segundo o seu coração, no que você gosta, no que você não quer que Deus se intrometa. Você sabe que o que aconteceu com você, quando você diz, isso não parece certo para mim, se a Bíblia diz isso, se a Bíblia diz aquilo. Em outras palavras, se algo não parece bom para você, se não faz você se sentir bem, então a Bíblia não está certa? Então não é que a Bíblia está dizendo que o que você acha, o que você sente está errado, e está cruzando os seus sentimentos, está cruzando o que você acha? Ou se algo parece bom para a Bíblia, parece bom para você, e a Bíblia diz que é errado, então aquilo é errado. E o que você acha que parecia bom, você só diz, era errado. E nem eu dizer, não, nessa área eu acho que não é desse jeito. Então não há possibilidade de um padrão mais elevado do que os seus próprios sentimentos, se são seus sentimentos que estão definindo o que esse padrão, onde ele vale, onde ele não vale. O que significa que você não pode ter um relacionamento com Deus, você não tem um relacionamento. Você não pode ser o tesouro precioso de Deus, e você não está num relacionamento de amor verdadeiro com Ele. Tudo que você fala sobre Deus, você está pensando em Deus como um objeto, seu objeto. Você está tratando Deus como um microfone agora. Quando eu não quero mais, quando eu não concordo, eu vou deixar ele aqui até o próximo domingo. Se algo parece bom ou certo para você, então deve ser a vontade de Deus. É o que você pensa. Porque se é o que você sente que julga o que é certo na Bíblia, então sempre o que você se sentir bem será a vontade de Deus. Porque agora o que você sente é o que julga a Bíblia, ou o que você acha, ou a tua sabedoria. Onde você pode dar a Deus o poder de cruzar a sua vontade, seus sentimentos, suas ideias, seus raciocínios, se você agora estabeleceu que os seus sentimentos e raciocínios é que decidem o que Deus é. Então o seu treinador de ginásio tem o direito de dizer, isso parece certo, fazer a abdominal desse jeito, mas está errado, você vai acabar com a sua coluna. E você não vai dizer assim, mas eu sinto que desse jeito é o certo. Então, você sente, mas eu, como entendo aqui do que eu estou dizendo, se você continuar fazendo desse jeito, você vai machucar a sua coluna. E então você não fala, não, o certo é o que o meu coração diz. Você deixa a vontade dele cruzar, porque você quer ter o quê? A sua coluna, a sua saúde física adequada. Agora, você está dizendo, sim, eu vejo o que a Bíblia diz, mas eu não me sinto bem sobre isso ou sobre aquilo. Então quer dizer que o que você sente está errado. Você deve se arrepender, porque isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia está cruzando o que você sente, o que você acha, o que você pensa. No minuto que você decidiu colocar-se como uma autoridade sobre a Bíblia, acabou toda a possibilidade de um relacionamento entre você e Deus ser verdadeiro. Portanto, você perdeu a sua capacidade de tratar Deus como pessoa, como seu tesouro, e você ser o tesouro peculiar dele. Porque agora Deus é só um objeto para você. Portanto, você perdeu sua capacidade de ter uma relação pessoal com Ele. Portanto, você está perdido. Você só vai estar vagamente adivinhando, entre aspas, o que Ele quer, olhando para o seu próprio coração. Você nunca sabe o que o personal trainer quer olhando para o seu coração. Você nunca sabe o que quem você ama quer olhando para o seu coração. Vou ver o que Cláudia mais quer hoje comer. Eu sinto que é isso é ridículo. Não é? Se eu quero saber o que ela quer comer hoje, para a gente sair para comer, eu pergunto a ela, o que você quer comer? Onde você queria ir? Eu pergunto a ela. Eu não tenho sentir no coração, não fico esperando ter um sonho. Eu falo com ela, eu ouço a palavra dela. Seu coração não pode saber a vontade de Deus. É ridículo você querer saber a vontade de Deus através de uma sensação no coração. Você não sabe as coisas assim. O que será que meu personal trainer ia querer que eu fizesse
para os meus bíceps, vou sentir no coração, eu sinto que ele queria isso. Aí você faz e ele chega e diz, que bobagem é essa que você está fazendo? Ah, não, mas eu senti no meu coração que essa era a tua vontade. Meu amigo, se você quiser saber a minha vontade, fala comigo. Você não pode saber qual é a minha vontade e sentir do seu coração. Você só está fazendo algo totalmente contrário ao que eu diria a você. Então, deixe-me dizer uma coisa. Muitas pessoas dizem, olha, para mim, mas no Velho Testamento tem muita coisa estranha na Bíblia, que não dá para, porque diz que você não pode misturar linho com lã na mesma peça. Há leis estranhas do Antigo Testamento que não tem como nós obedecermos. Então, como você pode dizer que todas as frases, tudo da Bíblia... Então, o que eu tenho que responder às pessoas? Primeiro de tudo, o Antigo Testamento está cheio de leis, que eram leis de pureza cerimonial, que apontavam para Cristo. Para nós termos uma ideia do que nós somos e do que teria que ser necessário ser feito. Que você não pode entrar na presença de Deus sem um sacrifício. Mas todo mundo sabia naquela época que o sacrifício mesmo não perdoava o pecado de ninguém, como Davi disse, olha, se eu soubesse que sangue de bodes e touros, eu ia matar todos para cobrir os meus pecados, mas eu sei que não é isso que faz. Eles sabiam que aquilo era só apontando para algo. Todas aquelas coisas estavam dizendo o tempo todo para as pessoas, você tem que ser limpo, você tem que ser limpo. E tudo o que o Velho Testamento dizia, que se cumpriu em Cristo, é óbvio, deixou de ser obedecido, porque aquilo tinha um propósito que já foi cumprido. Mas o propósito da revelação da vontade de Deus, como ela está no Novo Testamento e no Velho, da vontade de Deus, do mandamento de Deus, é o relacionamento de amor. Isso é óbvio que não está cumprido. O que Jesus fez foi exatamente para me levar para esse relacionamento. Isso continua para sempre. Não é? Agora, mesmo assim, você tem que admirar tremendamente aquelas pessoas do Velho Testamento, porque elas realmente obedeceram. E elas têm uma lição para dar a nós, não é? Porque elas não entendiam o que elas estavam fazendo. Deus disse assim, olha, não misture o linho com esse outro tecido, com a lã. O que isso quer dizer, gente? Vocês vão ter que matar o animal, queimar o animal, botar o animal assim, e vocês vão ter que fazer desse jeito, vocês vão ter que lavar a mão aqui, vocês vão ter que fazer isso aqui, Ninguém entendia direito. O que é isso? Ninguém pensou, isso é Cristo. Isso é Cristo. É que o Cordeiro de Deus vai vir ao mundo, vai nascer em Belém, e vão crucificá-lo na cruz, e Deus vai jogar a ira sobre ele, e então nós vamos ser salvos. Eles não entendiam isso. Eles não entendiam. Eles entendiam em parte, olha, nós somos impuros. Nós não temos como entrar na presença de Deus, porque nós não somos justos. Mas esses sacrifícios apontam para alguma coisa, mas por quê? Não sabemos. Mas vamos obedecer. Isso é obediência, você vê? Não entendemos. Não sabemos o que Deus quer fazer. Não sabemos exatamente por que não pode misturar a lã com o linho. Não sabemos porque a nossa justiça não pode ser misturada com a dele. Não entendiam. Eles não entendiam a maior parte do que eles faziam. Então por que eles faziam? Porque Deus mandou. Porque Ele é o nosso Deus. Não sabemos. Porque tem o véu. Porque tem que ser tudo dessa forma. Mas um dia a gente vai entender. E não era nesse mundo, não é? A Bíblia diz, os profetas escreveram não para eles mesmos. Eles mesmos não podiam entender. Mas não é maravilhoso o fato deles terem mesmo assim obedecido? Não entendemos. Não sabemos direito por que todas essas leis cerimoniais. Então as leis cerimoniais elas não estão mais hoje, porque elas se cumpriram em Cristo. Mas é maravilhoso pensarmos como aquelas pessoas obedeceram às leis cerimoniais. Porque elas não entendiam direito o que é que aquilo faria. Qual era o propósito? Ainda assim, elas obedeceram, não porque entenderam, não porque, agora eu estou entendendo, então vou obedecer, não, elas entenderam porque Deus disse, vamos fazer, durante séculos, séculos e séculos, vamos fazer o que Ele disse, porque se Ele disse, certamente há uma razão, que nós não conseguimos entender, isso é obediência, é isso que, o verdadeiro relacionamento com Deus, João diz, só é confirmado de amor, quando é obediência, porque é a obediência que aprofunda o amor. Eu já contei aqui que apresentei um filme, Karate Kid, acho que agora voltou uma série aí que é a respeito dele. Nem sei quando foi Karate Kid. Eu era garoto, não é? Era kid também na época. E eu lembro que no primeiro, né? Então, o menino lá, que eu não sei o nome dele, ele procurou o senhor Miyagi lá, que era fera, não é? No karatê.
E ele pede, porque ele queria se tornar um especialista em karatê. E ele fica perturbando o Sr. Miyagi para poder aprender. Aí o Sr. Miyagi fala, depois de muita perturbação, ele diz: tá bom, você vem amanhã que a gente vai começar, vou te ensinar karatê. Aí ele foi no outro dia animado, né, esperando aprender as técnicas, né? E ele chegou lá e o Sr. Miyagi disse: hoje a gente vai pintar a parede. Ele achou estranho. O que isso tem a ver com karatê? Aí, você vai fazer assim, com um rolo assim, o dia inteiro, pintando essa parede aqui, o pincel vai ser assim. Aí ele ficou pintando dias parede. E no outro dia, o que a gente vai fazer? Pintar a parede. Passou um tempo, e agora? Acabou as paredes para a gente pintar. Agora a gente vai encerar carro. E você vai pegar assim, botar a pasta, você vai fazer sempre esse movimento. E o garoto começou a pensar: esse coroa não está querendo me ensinar karatê nada, ele está me explorando, já pintei a casa toda, agora estou polindo o carro, ele está me explorando, não estou aprendendo karatê nenhum. Isso não faz sentido. Depois de um tempão com esse negócio de polir carro, foi lá o Sr. Miyagi e falou: agora a gente vai varrer chão. Você vai segurar a vassoura assim e varrendo assim, sempre assim, horas varrendo. Vai ficar tudo limpo. Ele estava pronto para desistir de tudo. Falei assim: Sr. Miyagi não quer me ensinar karatê nada. Ele só faz eu pintar a parede, encerar carro, varrer o chão. Virei um escravo do Sr. Miyagi. Não é? Mas o que se descobriu depois? O que ele descobriu? Porque ele obedeceu. O Sr. Miyagi estava desenvolvendo os movimentos repetidos que depois ia ser aplicado no karatê. Estava desenvolvendo nele as habilidades que precisava ser usada no karatê. Mas se ele tivesse dito: olha, como eu não consigo entender como se relaciona pintar a parede com karatê, eu não vou pintar a parede nenhuma até eu entender. Simplesmente ele obedeceu o Sr. Miyagi. Ele pintou a parede, ele limpou o carro, ele fez essas coisas. E depois que ele fez isso durante tanto tempo, o Sr. Miyagi deu os links de como aqueles movimentos repetitivos davam a ele as habilidades que ele agora ia usar no karatê. Mas ele nunca teria aprendido se ele não tivesse obedecido. E o que Deus está fazendo? Na verdade, não apenas as pessoas no Velho Testamento. Pensem nisso, como elas obedeceram. Elas podiam pensar: que ficar matando esses animais, que pena. E no culto é horrível, né? Porque, puxa, veja aqueles animais todos sendo mortos. Vocês não têm ideia. Matava animal o dia inteiro, tinha uma vala de sangue correndo. Assim era o culto. As pessoas podem dizer: eu não me sinto bem com isso. Uma coisa em mim não se sente bem com todos esses animais mortos. Todo dia, animais sendo mortos. Não me sinto bem, não vou obedecer a isso, não. Eles obedeceram por séculos. Não importa como eles se sentiam. Deus tinha mandado. Aquilo devia ser feito, era como o Karate Kid lá, pintando parede, fazendo. Um dia, eles saberiam. Há tantas coisas na Bíblia que você não busca em primeiro lugar quando Deus diz algo. Qual é o sentido? Como isso funciona? É o que Deus disse. É o que Ele diz para nós. Deus quer desenvolver em nós o reflexo da obediência. Aquilo que o Karate Kid aprendeu. Se você acha que você é tão esperto, saia. Não é? Foi o que o Sr. Miyagi disse para o menino: se você acha que você é tão esperto, então saia. Você entende de karatê? Você queria que eu fosse o seu mestre. Agora você acha que pintar a parede não tem nada a ver, então saia. E você nunca vai ser um mestre do karatê. Mas se você ficar e fizer o que eu estou mandando, então você vai ser. Você sabe, há um filme chamado No Princípio, não é? Que tem uma fala de Abraão no filme que não está na Bíblia. Mas que, ainda que não seja na Bíblia, né, o diretor John Huston, ele colocou, e é perfeito, porque traduz bem isso. Porque quando Abraão coloca Isaac deitado na madeira, e Abraão pega, no filme, né? Abraão pega a faca, Isaac, ele fala assim para o pai: pai, não há nada que Deus te peça que você não faça.
E Abraão disse: nada. Não há nada que ele peça que eu não faça. Como eu disse, isso não está na Bíblia, mas isso é a verdade. Você diz, você está horrorizado, ou seja, Abraão ia sacrificar Isaac só porque Deus mandou, mesmo sem entender, ia. Ele ia. Sabe qual é o nome disso? Obediência. Então, quando você diz, olha, eu não vou obedecer o que a Bíblia diz, eu sou mais inteligente que Deus, eu sou mais esperto. Você não pode estar numa relação íntima de amor com Ele. Você não pode estar avançando. Há um monte de pessoas que têm uma doutrina bíblica que significa que ele nunca poderia ser o Karate Kid com o Sr. Miyagi, porque ele não pode fazer nada que ele não entenda, ele não pode obedecer, ele não pode ter sua vontade cruzada, a não ser que ele entenda tudo, compreenda tudo. Ele não pode simplesmente obedecer. Não há nenhuma situação em que você iria obedecer simplesmente porque ele disse. Como estava lá no filme, pai, você faria tudo o que ele te pedisse? Faria. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está. E qual o contexto final? O contexto disso, da obediência, é que Jesus Cristo está nos representando à direita de Deus. Verso 1 e 2 do que veio antes, aqui no capítulo 2. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, toda a nossa comunhão com Deus, todo o teu amor por Deus vai te levar a isso, você vai amar obedecê-lo. E é assim que vai ser aprofundado. Eu escrevo isso para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todos, os salvos no mundo. Todas as religiões dizem, obedeça, e se você peca, você está afundando. Ele está falando aqui sobre obediência, você vê, e mostra que a obediência é, na verdade, a única coisa que confirma o amor. Mas se você pecar, o que significa? Você tem um advogado. Você não foi salvo porque você tinha parado de pecar. A tua obediência não te salvou, Deus te salvou. E depois ele diz, obedeça. É a única coisa que o relacionamento de amor é aprofundado, é nesse contexto. Mas Jesus está à direita do Pai. Você sabe, você se parece, diante do juízo, eu já disse isso aqui, com o seu advogado. Se o seu advogado é burro, para o juiz você é burro. Você vai ser condenado. Se ele é ignorante, você é ignorante. Se ele é inteligente, para o juiz você se perde no seu advogado. E nosso advogado é Cristo, à direita do Pai. E tudo que ele é imputado a você. É como Deus te vê. Vê nele. Então, durante anos, quando eu lia isso, eu já disse isso aqui pregando a respeito desses outros versículos. Eu sempre imaginava Jesus dizendo, oh, Pai, por amor a mim, dê mais uma chance ao Josemar, ele falhou, mas dá mais uma chance. Isso sempre é perturbador, porque uma hora essas coisas acabam, não é? Quanto tempo Jesus pode manter esse negócio de dê mais uma chance? E, em outras palavras, Jesus Cristo é um pai diante do pai, um advogado diante do pai, que ele tem uma causa. Um advogado, ele fica pedindo assim, dá uma chance, juiz, a ele, para se reabilitar, quando ele não tem uma causa. Mas quando o advogado tem uma causa, ele fala para o juiz, faça justiça. Solte ele. Faça justiça. É isso que Jesus está dizendo para o Pai. Ele não está apelando, dá mais uma chance. O que ele está dizendo para o Pai é o seguinte, é verdade, é pecado, e merece a morte, mas eu morri. O meu sangue fala. Eu paguei pelo pecado, então faça justiça. Você vê, eu aqui na terra clamo por misericórdia, mas Cristo, não é isso que ele diz. A Bíblia diz que Deus será fiel e justo em nos perdoar. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, faça justiça. Isso não pode ser cobrado duas vezes. Eu morri por causa disso. Eu experimentei a ira infinita por causa desse pecado. É assim que ele intercede. Esse é o contexto da minha obediência, você vê? Não é para mim ser aceito ou salvo. Quando eu peco, eu sei que quebrei o coração do meu relacionamento, o amor
Isso é insuportável para alguém salvo. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Mas aí, depois disso, ele diz sobre se nós o amamos, nós o obedecemos. Você vê, esse é o contexto. Deus seria, então, injusto se ele cobrasse do seu filho, derramasse sobre ele a sua ira e depois derramasse sobre mim também. Então, esse é o contexto do amor infinito, do plano infinito do Pai, para que eu tivesse em comunhão com Ele. E, portanto, você vê, você não obedece para ser salvo, você obedece por causa desse advogado, por causa do Pai que te deu esse advogado, por causa do Espírito que se dignou em habitar em alguém perfeito como nós. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Se Jesus fez isso por você, e se Jesus está fazendo agora ainda, ele não só morreu na cruz e ficou sob a ira do Pai, ele ainda está à direita do Pai como nosso representante. Sua obediência é alimentada por uma gratidão e um desejo de conhecê-lo cada vez mais. Tudo que ele fez não é para eu ser perdoado, é para me conhecê-lo. Então o que eu digo, o meu desejo é conhecê-lo, como o apóstolo Paulo. E eu só posso conhecê-lo assim. Não é? Isso significa que cada vez que Deus lhe diz para fazer algo, não importa se você consegue entender ou não entender plenamente, ainda que a obediência te trará a morte de alguma coisa, a morte de um relacionamento, ou a morte verdadeira, isso sempre acaba em ressurreição. E Deus conosco agora, por causa do que Ele mesmo fez, Ele se colocou numa posição de ser justo, fazendo para nós, porque a parte da aliança que a igreja, que os eleitos deviam, já foi cumprida na cruz. Agora Ele está cumprindo a parte dele. E Jesus está lá à direita como uma evidência disso. Veja como você sabe que seu coração e sua alma pode ser concluída no amor de Deus de maneira plena. Como você sabe que pode ser preenchido pelo seu amor? Como você percebe isso e sua alma, em vez de ser aquele balde vazio, depois de botar o Oceano Atlântico, é cheia? É assim. A obediência mostra isso. Mostra a realidade do seu interior, porque mostra o seu amor, o seu relacionamento. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, nós sabemos que estamos nele. Pai, nós te agradecemos por esta noite.